Alô, donos de postos, queridos do meu Brasil, tudo bem com vocês? Aquele abraço especial para você que é revendedor mineiro. Eu tenho certeza absoluta que você está com dificuldade de contratar. E não só isso, viu? Você está com dificuldade em retenção de equipe. Não importa o tamanho do seu posto, se é grande, se é pequeno, se é bandeirado, se está no interior, se é rodovia, se é cidade. Hoje essa é uma dor latente em toda a revenda nacional. Nas nossas andanças pelo interior, a gente tem ouvido muitas reclamações sobre isso. E o papo é pra gente tentar te ajudar. Bora falar de gestão de pessoas? Estamos com dois especialistas aqui. Vamos começar pelas damas. Rafaela Vilela, consultoria Vilela Gente e Gestão, 13 anos de experiência na área. Tudo bem, Rafa? Tudo jóia, muito prazer em estar aqui participando com vocês desse podcast e falar do que eu mais amo, que é a gestão de pessoas. Eu me sinto honrada em falar sobre isso. E assim, a gestão de pessoas, né, é uma área que todo mundo pensa assim, não, isso é só empresa grande que tem, é só... Não, você mesmo, com seu posto de 2, 3 funcionários, a partir do momento que você tem um colaborador na empresa, você já está fazendo a gestão de pessoas. Então, acredito que nosso bate-papo aqui vai trazer muitos insights e estratégias para vocês melhorarem o relacionamento e a gestão com o seu pessoal. Olha só, já é a segunda vez da Rafa no estúdio do Minas Petrocast. Ela já gravou a aula do Escola 360 da nossa plataforma gravada. A gente vai falar isso no final do programa. E o meu segundo convidado, que honra, ele estava me devendo uma visita aqui. É um cara que tem uma visão totalmente diferenciada de gestão de pessoas. Eu fiz essa pergunta para ele se ele está com dificuldade em contratação e diz ele que não. Léo Mascarenhas, da Rede Royal. E aí, Léo? Boa tarde, Gui. Boa tarde, Rafa. É um prazer muito grande estar com vocês aqui e discutir de pessoas. É uma coisa que eu gosto muito de falar e eu acho que esse conhecimento é uma via de mão dupla. E a gente estava conversando aqui, eu com a Rafa, eu vi que a Rafa pensa muito bem, bastante semelhante, né, com as minhas ideias. Eu acho que vai ser muito proveitoso aqui esse bate-papo. Eu creio que eu vou aprender muito com a Rafa aqui, com o Gui. E vambora. Bora lá. Rafa, posto é uma atividade muito operacional, tem muitas atividades análogas aí, né? Construção civil também, por exemplo, e a gente vê na imprensa todas essas atividades com certa dificuldade em contratação e retenção. Queria uma visão sua geral, primeiramente, de gestão de pessoas. É preciso valorizar as pessoas para começar a reter, não é isso, mais ou menos? Exatamente, Gui. A gente estava até conversando aqui agora há pouco, né, que as empresas, elas focam tanto nos processos, que elas começam a esquecer que precisam das pessoas para realizar os processos. Concorda, né? Claro. E aí, quando a gente pensa em gestão de pessoas para uma empresa, ela é significativa. E não é só uma empresa grande, não é só, vamos pensar, numa Samarco da vida, não é só uma Vale da vida, não é um posto gigantesco com várias redes que precisam de fazer gestão de pessoas. A gente tem que cuidar do que é nosso. E o nosso maior patrimônio, o maior capital de qualquer empresa são as pessoas. Se você pegar a sua folha de pagamento e qualquer outro custo que você tem na empresa, qual que vai ser maior? Então, assim, temos que cuidar do nosso maior bem, que são as pessoas. Quando a gente tem as pessoas cuidadas, que tenha a vontade de estar ali, com certeza ela vai gerar os resultados que você espera. Perfeito. E o Léo cuida, viu, Léo? Você tem muitos casos, quem anda pelo Instagram da Rede Royal, inclusive eu indico, o cara leva o pessoal para Petrópolis, pro Rio de Janeiro, paga pizza, paga bar, enfim, você tem uma visão, você valoriza o cara mesmo. Queria que você contasse, trouxe a Rafa nessa pegada mais de consultoria, muito importante, e você nesse lado mais prático do dia a dia da revenda. Queria que você contasse alguns casos assim de meta batida e valorização. Ô Gui, eu falo muito assim em contrato de afeto. Eu acho que começa por aí. A cultura da empresa, ela é importantíssima, está bem estabelecida, mas a criação do contrato de afeto, ele é fundamental para a pessoa querer ficar naquela empresa. E você investir nessas questões do restaurante, as viagens, as excursões, né? O plano que a gente tem para entregar para aquelas pessoas que batem meta, ele é bem extenso e bem nessa pegada da diversão, do esporte. E isso cria o tal do contrato de afeto. As pessoas começam a nossa organização começa a ser atrativa para aquela pessoa. Ela quer começar a fazer parte daquilo tudo, né, que você tem.
Então, a gente tem valorizado muito as pessoas nesse sentido. A questão da meritocracia, a gente faz muita frente nisso. Então, assim, a última pegada que a gente foi pro Morro do Cristo. A gente abriu o Ibitipoca, Morro do Cristo e Tiradentes. E eles teve uma opção de escolher para onde eles queriam. A gente fez uma enquete com eles. Meta de venda batida. Meta de venda batida, diversão garantida. É mais ou menos por aí. Adorei. Entendi. E você tem meta também de perda, né? Que você já me contou. A meta de perda é uma meta por gerente. A gente sabe que qualquer revendedor fica de olho na perda de combustível, né? Principalmente aquele que está muito longe da base, né? Que vem ali de caminhão, tem uma logística. Se não tiver uma bomba alinhada, uma aferição alinhada, né? Uma disciplina de aferição de bomba e um comprometimento na hora de descarregamento, a perda vai ser grande, o prejuízo é certo, viu, Gui? E você me contou que os gerentes trabalham entre eles até para ajudar os outros, né? A questão da integração ela é muito importante, porque quando a pessoa vai ensinar, ela já está aprendendo. E aí ela melhora a qualidade do serviço. A gente aprendeu muito com isso. Ensinando, você está aprendendo. Então, a gente valoriza a integração. Esse bate-papo que a gente está tendo aqui, pode saber, eu vou aprender muito, vou levar muito lá para dentro da organização. Então, os gerentes que não estão batendo, ele é ajudado por aqueles que batem, né? E é interessante saber que, tipo, quando todos batem, né? Às vezes um não bateu, não tem a diversão. Precisa de todos. E aí a gente promove esse trabalho de integração. Bateu meta de 0,3% a menos no estoque, a gente faz o evento. Aí a gente já foi fizemos o Lixo ao Luxo com o Pablo do Masterchef. Nós fizemos um jogo de vôlei com a Márcia Fu, que foi até pra Fazenda depois, mas antes ela fez um jogo com a gente, do campeonato de vôlei. Nós fomos para o Chimarrão, que é uma churrascaria bacana lá de fora, se não for a melhor da cidade. Tem de música, não foi aquela pegada de a gente contratou, acho que isso, 50 instrumentos e falamos da importância do trabalho de equipe linkado na música. Todos tiveram a oportunidade de pegar um tambor, um pandeiro, um surdo, e cada um escolheu o seu coisa. E saiu a música aqui. Eu estava muito preocupado. Saiu o seguinte, que é a tal da pergunta, Rafa. Será que vai dar certo essa brincadeira? E aí, cara, foi tudo, começa da liderança, né, Gui? Tem que ter um líder, tem que ter um maestro para poder cuidar dessa equipe, né? Eu vi lá o maestro, ele ensinou as pessoas, a equipe do maestro ensinou a pegada, como você tem que pegar na baqueta, como que você tem que colocar o cinto ali para segurar aquele tambor, aquela coisa enorme. E aí ele ensinou, pelejou aquele negócio e saiu a música. Mas teve dedicação, viu, Gui, da liderança, senão não sai. Rafa, queria que você comentasse sobre essas ações do Léo. Acho que resume bem pertencimento, né? Tô com vontade de trabalhar lá na Rede Royal. Nossa, até eu me contrato, por favor? Na mesma hora, Rafa. Conta aí o que quero que você contrate. Não, ele foi falando, vieram tanta coisa na minha cabeça e eu ficando assim, meu olhinho brilhava. Não sei se ele percebeu, mas meu olho brilhava, assim, de ouvi-lo falar. Porque a gente eu percebi que ele é também, que tem esse cuidado com pessoas, a gente fica muito feliz quando a gente vê pessoas tendo cuidado com pessoas. Então, assim, a gente consegue disseminar. E eu tô vendo muito isso no Léo. O Léo, ele consegue disseminar a cultura dele para a empresa, que forma a cultura da empresa e leva para os seus colaboradores. Então, ele comentou, se um gerente não bate meta, nenhum outro ganha premiação. Então, provavelmente, eu tô falando o que eu percebi na sua fala, provavelmente eles se ajudam, eles têm uma lealdade entre eles têm um comprometimento entre eles e, consequentemente, um comprometimento com a empresa, e com isso gera os resultados que o Léo precisa no final do mês, que a empresa, né, que a rede dele precisa, e isso faz total diferença em qualquer empresa. A pessoa se sentir pertencente, desde a pessoa que vai lá limpar o escritório ou limpar o posto constantemente, mostrar para ela o quão importante é aquela atividade. Eu sei, me corrige se eu estiver errada, mas eu sei que no posto de combustível chega um determinado tempo que vocês têm que limpar alguma coisa que fica embaixo. Eu não lembro o que é. Mas se aquilo ali não for bem limpo ou não for uma atividade bem realizada, você não consegue, na parte de
cima realizar seu processo direito. Então, assim, eu vejo isso muito no Léo, que ele consegue mostrar para cada serzinho que tá lá dentro da empresa dele o quão importante ele é. O quão diferente a atividade dele faz. Por exemplo, ele tem uma rede de postos. Se falta um frentista em um posto, eu tenho certeza absoluta que vai ter vários outros levantando a mão para falar, eu vou lá substituir. Por quê? Porque a cultura do Léo não é um papel na parede. A cultura do Léo é vivenciada, ela é sentida na pele, sabe? Então, assim, eu falo muito isso, que a partir do momento que a gente consegue ter uma cultura dentro da empresa que ela é vivenciada, o resto é consequência. Não é coincidência que os frentistas procuram a rede para trabalhar lá, né? Eu acho que é um pouco isso, né, Léo? Você sente isso também? Eu acho, Gui, é interessante. É verdade que você não tem vaga aberta? Porque tem rede em Belo Horizonte, tem rede em Belo Horizonte, tem 60 vagas abertas há mais de um ano, e eu acho que não é coincidência, Léo. Gui, tem uma mistura aí da gente, o revendedor, qualquer membro de organização aí, diretor de organização, eu tenho certeza que qualquer coisinha às vezes manda o cara embora. Demite a pessoa e aí contrata uma outra pessoa e aquela pessoa vem com mais problema ainda. Eu costumo dizer o seguinte, lá no Royal a gente tem 25% a 20% de pessoas ainda que não estão alinhadas na cultura da empresa. Ainda precisam de ser trocadas ou treinadas. Entendi. Aí eu penso assim, tem que ser treinadas. Eu sempre vou pro às vezes o gerente fala assim, eu preciso de mandar embora, dá mais uma chance para o cara, dá uma advertência dele, com advertência ele não participa da excursão. Sim. Lembrando, advertência mata, dá uma advertência nele. Tem regras, não pode faltar, não pode ter atestado e não pode ter advertência. Então essa e tem que bater a meta. Claro. Então assim, tem que andar na linha. Sim. Para merecer. Até se a gente for falar de senso de merecimento, até é interessante a gente falar sobre senso de merecimento. Exatamente. É uma coisa interessante a gente falar. O que gera senso de merecimento, né? E fazer isso gera senso de merecimento. E se gerar senso de merecimento faz a pessoa entregar melhor. Bom, ser atrativo, fazer atrações. As pessoas querem vir, querem fazer parte. Esse é o comentário das pessoas que estão na sua equipe pro mundo externo, né? Porra, aquela minha empresa faz isso, faz aquilo. Eu quero trabalhar nessa empresa. A esposa desse cara fala pra outra esposa do amigo dele, sei lá, eu fiz... Cara, eu fiz um evento em Ibitipoca, Gui. Ibitipoca é uma serra que é muito bacana. Serra do Ibitipoca, tá? É muito perto, muito próximo de Juiz de Fora. Eu levei lá 11 gestores, né? Porque bateu as metas, a gente foi na cachoeira, pulou, fez trilha. Dos 11, 9 nunca tinha ido em Ibitipoca. Sabe o que aconteceu? Esse cara levou a esposa, levou a namorada, levou o marido. Porque eu falei isso, gente, por que vocês não trazem os esposos de vocês? Faz um piquenique aqui nessa cachoeira. Então, você abre a porta para as pessoas. Cara, você vira um agente transformador. É um negócio muito mais potente do que propriamente tocar uma organização de posto de combustível. Então, assim, quando as pessoas percebem que você preocupa com elas, elas querem vir. Você atrai ao invés de você repelir. Perfeito. Exatamente. E sabe o que você está proporcionando para elas? Vivência. Claro. Está proporcionando experiência. Claro. Porque muito bem você poderia virar e falar assim, bateu meta, você tem X% do valor bruto ou X. Mas aí elas iriam normalmente usar esse valor para comprar algo que elas precisam em casa, algo que ali. E aí muitas vezes, por cultura deles, eles não conseguem vivenciar uma experiência. Então quando você entrega, igual o Léo tem feito, entregando experiências para quem nunca fez, por exemplo, Ibitipoca é Araponga? Não, Ibitipoca é Minas. Minas, né? Aqui perto de Lima Duarte. Isso. É uma cidade perto de Lima Duarte. É pertinho, igual você falou. Pertinho, e ele não teve nunca oportunidade de ir lá. Provavelmente deve ter gente no seu posto que, por exemplo, nunca teve oportunidade de ir nessa churrascaria. Nunca tive. E aí você tá propondo pra ele experiência de que ele fala assim, cara, eu acho que eu nunca teria... Experiência, gente, é algo que ninguém tira de você. Eu vou te dar, assim, uma experiência de um amigo meu que é dono de uma rede de restaurantes. O que ele mais fatura... que é a mesma carne, só que ele faz a churrasqueira, é muito mais saborosa nesse restaurante. É o que ele mais fatura. As cadeiras são a das piores qualidades. E eu perguntei para ele, por que a sua cadeira é dessa qualidade? Eu falei, você não acredita. Se eu não fizer, porque aí fica no centro da cidade, e vive lotado, tem vezes que não tem mesa, e é grande. E ele falou assim, olha, se eu botar muito bonitinho, as pessoas... Eu não sei...
ele não entra. Entendi. As de baixa renda não entra aqui. Que fica com medo de entrar. Quando a gente faz isso, fala, vamos na melhor churrascaria. Eu não aceito. Quando o batimento, Rafa, quando o batimento é porque deu lucro. Sim. Se deu lucro, você tem que compartilhar. Você tem que ter um plano de bonificação, de comissão, de premiação. Claro que você tem que ter. Tá? Mas você tem que ter essa pegada das experiências. Sim. Porque é isso que vai mudar a vida dele. E isso que é o seguinte, olha, eu fiz uma conta do Cristo, eu fiz a conta quanto que deu. Deu cerca de... A gente foi de ônibus, com almoço, com lanche. Eu tirei lá R$50, dei na mão de cada um para voucher. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não sei o que, tava lá o voucher de cada um de R$50. No final das contas, deu lá, acho que... A gente tá em Juiz de Fora. Tem gente que tá no Rio, tá do lado do Cristo, nunca foi. Deu coisa, cerca de R$350 por pessoa. Se você der 350 na mão do cara, ele paga uma conta, ele compra um micro-ondas, sumiu o dinheiro. O filho dele não fica sabendo, não tem oportunidade de vivenciar isso. Então, assim, tem que ter o financeiro, Rafa, tem que ter. Mas tem que ter as experiências, que é isso que gera o tal do contrato de afeto. E gera engajamento. Claro. Porque é algo que, querendo ou não, gente, bens materiais, você trabalha, você arruma um jeito e você compra. E muitas vezes a gente pensa na saúde, na comida, na pagar a conta, em algum bem material, e as experiências vão deixando de lado. Principalmente pessoas igual meu pai, a minha mãe, que vieram do interior, do meio rural, que para eles isso é um absurdo. E aí eu peguei meus pais e levei eles pro Tauá, aqui pertinho, né? Eles contam isso para todos os amigos. E assim, não foi caro, não foi nada assim exorbitante, mas foi uma experiência que eles vivenciaram, que eles contam pros amigos, pros netos dos amigos. Então assim, é algo que fica na sua memória. Eu falo que conhecimento e experiência ninguém rouba de você. É algo que é seu e ninguém te rouba. A partir do momento que você teve, pode ter certeza, ele vai contar pro neto, que vai contar pro amigo, que vai contar para não sei quem, porque é algo que ele falou assim, eu por mim mesmo eu nunca faria isso. Perfeito. Rafa, a gente sempre teve que lidar com esse turnover alto nessa atividade nossa, sabe? A gente está muito acostumado, mas a gente sentiu que nos últimos anos piorou muito. E eu acho que um dos fatores para combater esse problema é saber contratar bem. Eu acho que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que tem revendedor que às vezes não liga para contratação e espera que o funcionário seja uma coisa, mas que ele podia ter identificado isso lá na entrevista. Técnicas, assim, básicas, queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando a gente fala de rotatividade, a gente pensa logo em contratação e demissão. E contratar é um ponto crítico. Eu não vou falar que é só para vocês de pós de combustível. Você é um diferencial. Não é assim. Mas é um ponto crítico em qualquer empresa. Ainda mais hoje que a gente percebe que as pessoas querem emprego e não querem trabalho. E aí você fica assim, como que eu vou achar? Porque a pessoa numa entrevista qualquer, eu fiz uma entrevista, eu sou gerente do posto, eu fui lá e fiz uma entrevista muito técnica com ele. Nossa, parece que ele é bom, parece que ele vai me atender. Aí contrato. E aí, quando chega lá, percebe que em menos de 3 meses que uma contratação não foi boa e que tem que melhorar. Isso é um ponto crítico em qualquer empresa, então não se sinta diferente, fora da curva, porque infelizmente isso é. Mas tem técnica, tem processo, e assim, você não precisa de um RH para fazer isso, você não precisa necessariamente de uma gestão, alguém especializado para fazer isso. Vocês conseguem fazer isso. Primeiramente, óbvio, eu vou pensar nas perguntas técnicas. Eu quero saber se ele tem noção de como que ele pega, tira o gancho da bomba, coloca no carro, como que ele vai colocar na plaquinha lá o valor, como que ele vai receber. Ele tem que ter uma noção de financeiro para recebimento de cartão, dinheiro, Pix, seja lá o que for. Ok. Isso aí você tem plena certeza, porque você trabalha o dia inteiro aí. Okay. Mas além das atividades do dia a dia, você tem que pensar na cultura da sua empresa. De novo, a gente tá voltando na cultura. Pensar em fazer perguntas culturais. Meu posto hoje, ele tem o perfil XYZ. Eu, como dono do posto, e a cultura da minha empresa é que ele seja assíduo, que ele tenha pontualidade, que ele tenha cordialidade em atender o cliente, que ele consiga fazer uma venda sem estar vendendo, que o cliente fala, comprei. Por que eu comprei? Tipo, eu precisava, mas não precisava ter comprado. Então, assim, vender sem estar vendendo. Ele precisa ter um perfil que sabe trabalhar em equipe. Isso tudo é comportamental.
Então, você tem que começar a fazer algumas perguntas mais comportamentais para entender. E por que eu falo de comportamento e também falo de competências? Competências no passado, você teve uma situação XYZ, como que você agiu nessa situação? Você já passou por uma situação em que um cliente, por exemplo, bem chato, discutiu com você e você sabia que você estava certo? Como que você resolveu? E aí você vai ver como que de fato ele se posicionou naquilo e você vai ver, isso enquadra no que eu tô pensando para minha empresa? Isso enquadra no que eu quero? Por que eu tô focando nisso? Eu vou falar uma frase do Peter Drucker, que a gente já falou dele hoje mais um pouquinho, mas as pessoas contratam pelas habilidades técnicas e demitem pelas habilidades comportamentais. Então, não foque só na parte técnica da empresa. Tenta entender e buscar o que de fato você quer naquele perfil. Qual que é o perfil da sua vaga? Ah, eu quero um frentista. Ah, mas eu quero um frentista caixa, que além de ser frentista, ele vai trabalhar no caixa. Ah, eu quero um chefe de pista. Mas o chefe de pista, ele também tem que ter uma pegada de liderança, porque vai ter terão os frentistas que vai estar abaixo dele, então ele tem que saber se comunicar, dar feedback, intervir em discussões. Então, o interessante é você focar nesses 3 pontos. Umas perguntas técnicas, comportamentais e por competência, que é ver como que ele se comportou no passado. Você seguindo esses 3 vai mudar consideravelmente a contratação da sua empresa. Perfeito. Léo, você participa do processo de contratação? Como é que é lá na Royal? Conta pra gente. Ô Gui, eu não participo mais na questão de contratação, tá? Até porque todo dia no celular a gente pedindo e às vezes você fala a mão, é bem delicado. Mesmo porque às vezes aquela pessoa não enquadra no nosso perfil, mas ela tem o mercado de trabalho é muito extenso, né? Então, assim, hoje a gente apanhou muito, viu, Gui? O Rafa, apanhamos muito. Já deve ter errado bastante. A gente apanha até hoje, até a questão dos processos. Romper o processo, a chance de acidente, de erro é gigantesca. Então, assim, hoje a gente chegou no ponto, assim, a gente começou a gente tinha uma pessoa que fazia entrevista, e aí tava dando muito problema, eu chegava lá num posto, determinado posto, quando eu olhava uma pessoa, eu falava, pô, esse cara aí tá com a cara que acabou de sair da penitenciária. Eu não acredito que contrataram essa pessoa, mas como o cara já estava ali, já tinha assinado a carteira do cara, o cara já estava de uniforme, já estava com conta de experiência, você deixava. O que acontecia? A maioria dava problema, outros, não é questão de regra, mas contratavam uma pessoa só, não estava tendo sucesso. Então, o que a gente pegou na reunião semanal, filtramos aqueles currículos que as pessoas vêm deixando em cada posto, né? Eu sei que todo posto tem currículo, aí vira aquela pilha, aquela revista de currículo lá, né? E ninguém sabe, quando vai ver não tem como, nem ver, porque juntou. Então a gente vai marcando essas entrevistas semanalmente, toda semana tem entrevista de empresa, praticamente toda semana. E a gente tem um banco lá de pessoas esperando para poder ser chamadas, que enquadraram no perfil na reunião dos gestores, dos gerentes. A gente pegou os melhores, aqueles que têm as perguntas mais inteligentes, aquele que tem um perfil que sabe. Tem gerente que não sabe fazer uma entrevista. Exato. Aí nós falamos assim, olha, nós precisamos só de 3. E também o candidato chegava lá, tinha 10 gerentes, o cara não conseguia nem falar. Ele se trava. Então, a gente pegou os melhores gerentes, né? Aqueles que tinham os melhores. Por isso que às vezes a pessoa tem medo de dar o primeiro passo, Gui. Porque ele quer lá na frente, ele quer contratar bem, mas ele não fala assim, como que eu vou começar a contratar melhor do que eu contratava antes? E desse primeiro passo, você tem o segundo, você vem o terceiro, até tentar buscar a excelência, que você nunca vai pôr a mão na excelência, né? Sim. Mas você vai buscando aquilo. Então, essa contratação hoje é semanalmente, as entrevistas são semanalmente, e não é com uma pessoa só, né? Então, tipo assim, a chance de uma pessoa sem o nosso perfil passar por aquela comissão é mais difícil. Entendi. Olha só, e essas dicas que a Rafa deu aqui sobre contratação foi só uma pílula só, tá? Tem uma novidade grande saindo aí no segundo semestre, é o Escola 360 Online, cursos gravados que o revendedor sócio terá condições especiais. Rafa, queria que você falasse um pouquinho do curso. Você ficou 2 dias aqui trancafiada nesse estúdio, gravou vários módulos. Fala um pouquinho pra gente o que o revendedor pode encontrar lá. Nossa, vocês nem me falem. Eu tô super, assim, mega animada para o lançamento da Escola 360. Por mim, lançava amanhã, porque acredito que vai ter muito conteúdo bacana. Dentre os conteúdos, a gente vai abordar primeiro...
As pessoas têm o hábito de falar recrutamento e seleção. Eu gosto, pessoalmente, eu chamo de atração e seleção. Porque eu tenho que buscar formas para atrair o candidato para aí sim eu conseguir fazer a seleção deles. Então, quando eu atraio, muitas vezes um imã ele não atrai. Se o imã é positivo, ele não atrai um polo positivo. Ele vai repelir. Ele vai atrair um polo negativo para casar. Então, quando eu falo de atração, é que já no processo dos currículos chegarem, já vai vir o perfil bem parecido com o que você está precisando. É claro, tem candidato que só vê o nome da vaga e manda currículo, não sabe nem o que está mandando, né? Mas essas são as exceções. Então, nesse curso, eu vou explicar o que é mesmo o processo de atração e seleção, né? Como que ele é realizado, quais são as ferramentas fundamentais para você usar, quais as etapas. Eu vou falar etapa por etapa que eu considero importante terem aplicado. Além de falar, eu vou ensinar como executar cada etapa. Vou falar, a gente falou aqui das perguntas por competência, vou falar da entrevista por competência e não só explicar como faz uma entrevista de competência, o que é competência, porque muita gente fala, competência, mas o que é competência, né? Então, lá a gente vai estar mostrando de fato o que é competência, vocês vão ter total noção do que é competência. E além disso, eu montei um roteiro de entrevista, olha como eu sou legal, montei um roteiro de entrevista completo, com perguntas. Eu acho que eu dividi a entrevista em boas-vindas, ou seja, como abordar a pessoa na hora que ela chega para a entrevista, perguntas pessoais, para entender com quem que eu tô falando, perguntas técnicas, assim, vocês sabem melhor do que eu não sei as técnicas, mas direcionando vocês como fazer uma pergunta técnica de forma coerente para virar um bate-papo. Eu não falo entrevista, raramente vocês vão me ouvir falando assim, fulano, vem para uma entrevista. Eu falo assim, vem para um bate-papo, eu quero te conhecer melhor e você também conhecer minha empresa. Então, a gente vai ter perguntas técnicas, perguntas comportamentais, perguntas por competência, ensinar como finalizar uma entrevista, né, um bate-papo desde entrevista para o processo. Além disso, eu também vou ensinar para vocês um pouquinho de um plus, como que fazer a integração, porque não adianta nada. Eu contratei, assinou aqui. E agora, como que ele entra? Pelo menos ele sentir que o pedaço da contratação não acabou ali, ele continua na empresa. Então, eu fiz um processo seletivo legal, bacana, que todo mundo queria participar, mas e aí? Vamos ter uma integração próxima para isso? Então, assim, eu dou umas dicas de como fazer a integração de forma mais efetiva e também ter um banco de talentos. Nosso amigo Léo aqui, ele falou que eu tenho um banco de pessoas, né? Esperando. Então, a ideia é criar um banco de talentos e, Léo, eu até te falo que criar ele virtual. O que é que eu falo? Pegar antes mesmo das entrevistas, sabe? Lá eu tenho uns arquivos que eu enviei para vocês colocarem lá, para eles terem acesso a baixar e pegar o banco de talento pronto, só preencher com o jeitinho deles. Então, eles vão saber também como que cria, quais as informações interessantes e tal. E aí você não precisa ficar com papel. Você fica com aquilo e aí você vai marcando. É apto, não é, tem o perfil, não tem. Olha, ele se candidatou para vaga de frentista, mas ele poderia ser um lavador de carro, ou então ele poderia ser um chefe de pista. E aí você consegue montar seu banco de talentos. Mas não acaba por aí, a gente tem um plus. Eu dei um bonuzinho para vocês, que eu falei até com o Gui, assim, alguém não briga comigo, mas vai ter um bônus, a gente vai estender um pouquinho só a aula, mas a gente vai ter um bônus, porque eu me preocupo muito com a forma como as pessoas falam. A forma como a gente conversa. E comunicar, a fala é um pontinho de tudo. A comunicação, ela tem várias outras. É gesto, é modo que você senta, é como que você corta o cabelo, é a roupa que você veste, tudo isso é falando. É uma parte da comunicação. E aí eu trago um plus, um bônus, que é como ter uma comunicação não violenta dentro de qualquer empresa e para sua casa, para você levar para sua família, para o seu convívio social. Então, eu achei interessante, considerei interessante trazer isso também. Legal, Léo, você é um cara que é referência na área, mas muito porque você estuda muito, né? Tô achando que você vai comprar o curso, né? Não, mas o que a Rafa tá falando aqui é impressionante. Rafa, parece que você é minha versão feminina. Eu concordo, tudo que você fala, eu penso exatamente. Você falou em magnetismo aí, a gente fez uma dinâmica, posso falar? Claro. A gente fez uma dinâmica, eu levei o pessoal lá na churrascaria Lago Sul, eles bateram a meta e a gente foi no churrascaria Lago Sul em Petrópolis, que pra quem não sabe,
que fica no Quitandinha. É maravilhoso essa churrascaria. E lá eu fiz a dinâmica do magnetismo. Foi muito interessante. Foi a Rita, gerente da Vibra, foi o Ismael da Vibra, foi todos os gerentes, foi a menina da conveniência. Então, assim, tava um ambiente bacana e eu dei um imã para cada um, várias agulhas e um parafuso. Então, são 3 elementos ali. E eu falei, pô, como que você atrairia os seus desejos, as suas vontades para você com esse imã? Quem já fez essa experiência de esmerilhar ali, raspar o imã em um metal? O que você vai acontecer? Você puxa a agulha, aqueles sonhos, aqueles desejos para você. E a gente foi nessa pegada de o trabalho, a dedicação. Quando você trabalha a pessoa e ela é metal, veja bem o que você falou. Dentro desse grupo tem que ser metal. O que é metal? É aquela cultura, a cultura da tua empresa. Quando aquele candidato é da cultura da tua empresa, ele é metal, Exato. é o seu metal, você pode esmerilhar ele, aquele parafuso no seu imã. O que é? É você passar a experiência para ele, valorizar aquela pessoa, treinar aquela pessoa, aquele cara com a meritocracia, aquele tal do senso do merecimento, você passar para ele vai entregar, ele vai se desenvolver, consequentemente, aquela grupo de pessoas, aquela organização, ele desenvolve. Né? A organização em si, ela desenvolve porque as pessoas desenvolvem. Exato. Então, o tal do magnetismo, se você lê aí o significado de magnetismo, é tudo conjunto de substâncias, é tudo integração. É tudo. Então, assim, o revendedor, qualquer membro ele tem que ser um imã na vida dessas pessoas, para que eles se atraiam aquilo para eles, para que eles possam vivenciar coisas diferentes. E ali ele entrega no dia a dia. Não adianta o contrário. Você tem que trabalhar para a equipe entregar. Nessa ordem. Sim. Você não acha? Concordo plenamente. E fora isso, que você fazendo dessa forma, eles geram os resultados que você espera sem eles mesmos perceber que eles estão se esforçando para gerar aqueles resultados. Porque eles se sentem tão bem, de novo, pertencente àquele lugar. Eu falo, gente, pertencimento é a palavra. Se ele se sente pertencente àquela empresa, àquela organização que ele está trabalhando, ele vai acordar todo dia de manhã feliz da vida por estar lá ajudando a empresa a crescer e, consequentemente, ele crescendo também. Maravilhoso. Você viu uma corrida de cachorro. Você já viu como é que é uma corrida de cachorro? Não. Você já viu? Colocam Por que o cachorro coisa corre? na frente, né? Você bota 10 cachorros lá. Eu só vejo que tem um coelhinho lá na frente. Ele tem um coelho. É. E aquele coelho, ele vai, e o cachorro vai indo atrás, e vai indo atrás, e vai indo atrás. A gente precisa de ter esse atrativo para as pessoas, para eles quererem crescer. Pra eles quererem. O revendedor que tem uma cultura, que sabe ter uma orientação, ele pode passar para a equipe porque as pessoas tenham as coisas. Às vezes que ele mesmo tem. Se eu posso ficar no hotel, por que aquele cara também não pode ficar? Às vezes ele pode passar 2 anos com você. Depois ele volta daqui a 5, dono de um posto, ou dono de uma organização, e vir lá te agradecer por que você fez para ele. Porque o cara, não adianta você querer ficar com aquele cara 10 anos. Cara, fique com aquele cara, se for 1 ano bem ficado, tá de bom. Se for 2 anos bem ficado. Se aquele concorrente, eu acho muito bacana isso aqui, já o concorrente pegou o frentista e botou aquele seu vendedor de pista como gerente. Ótimo! Senão nós estamos fazendo certo, cara. Isso aí. E outra, vai vir uma pessoa que está na nossa organização, vai pegar aquela vaga, vai dar uma oportunidade para alguém. Então, assim, eu penso assim, ó, o mundo tem 7 bilhões de pessoas. O Royal tem 100 e poucas pessoas. Se você parar para pensar, é 0,000. Olha quanta gente tem para você colocar ali. Quantidade de oportunidade que você tem para modelar. É só 100 que você tem que cuidar, cara. É muito pouca gente. Isso aí, gente, ó, eu vou ter que... acaba, que bate-papo. Vamos continuar. Legal aqui. Acabou? O bate-papo. Como Olha assim? só, um dos bate-papos mais legais aqui do Minas Petrocast. 2 convidados com brilho no olho quando fala desse assunto. Indo para as considerações finais, Rafa, queria que você encerrasse e falasse um pouco de fato, essa importância de gestão de pessoas, independentemente da atividade, até porque esses caras são dono de posto, mas ele é também dono de farmácia, dono de imobiliária, lidar com pessoas, né? Eles são varejistas na veia e varejo é muito disso também.
O varejo é algo complicado, né? Além de lidar com as pessoas internas, você lida com as pessoas externas, que são seus clientes. E é o cliente entrando e saindo, e é cliente de tudo quanto é gente. Você não tem um nicho. Principalmente, pô, você não tem um nicho. Eu vou atuar no nicho X, Y. Não! Posto vai de tudo. Você pega todos os nichos. E aí você tem que aprender a falar com todos os nichos, a língua de todos os nichos. E quando a gente fala de gestão de pessoas, é muito isso. É muito entender quais são as tribos que existem dentro da sua empresa e fora dela. E quando você cuida das suas pessoas, você trabalha para ela cuidar do seu negócio. Por exemplo, quando o Léo falou, você perguntou para ele assim, ô Léo, você participa dos processos de recrutamento e seleção? Atração e seleção no meu caso? Aí ele falou, não, hoje não, porque a gente tem isso e aquilo. Por quê? Porque o Léo conseguiu cuidar das pessoas, ter os Léos 1, Léo 2, Léo 3, Léo 4 dentro da empresa, e que agora ele consegue cuidar do que mais importa, que é cuidar literalmente da empresa, das estratégias. E se o Léo não tivesse feito isso, cuidado das pessoas dele, você acha que o Léo conseguiria dar essas experiências todas para eles? Ele teria mentalidade, tempo mental para pensar em alguma coisa estratégico para melhorar? Não só as pessoas, a empresa como um todo, é crescimento. Então, assim, é fundamental cuidar dos nossos. Eu falo muito isso, cuide dos seus, cuide do nosso. Porque uma vez que você cuidou da sua equipe, com certeza ela vai cuidar do seu negócio, vai cuidar do seu cliente e vai cuidar de você. Então, assim, é fundamental, independente. Se você tem só um funcionário, cuide dele bem cuidado, porque amanhã, como o Léo disse, amanhã ele pode ir embora. Mas depois, o outro dia depois, vem um outro porque quer trabalhar lá, porque você cuidou muito bem dele. Isso aí, Léo. Considerações finais, parabéns pelo trabalho, viu? Acho que se todos os revendedores tivessem esse olhar como o seu, possivelmente não estaríamos nessa crise, talvez, de turnover tão alto. Obrigado pela presença, viu? Gui, eu estou muito satisfeito aqui de estar conversando com vocês, daquilo que eu mais gosto de falar, que é de pessoas. E assim, um recado pro revendedor: siga a cultura. Qual é a minha cultura? Se pergunte. Como que eu quero que aquele meu vendedor, o meu cliente ali da bomba, como é que eu quero que ele seja tratado? Qual que é o perfil daquele cara que eu quero que trate meu cliente? Sim. Vai nessa pegada, busque, o Brasil tem muita gente aí, é muita oportunidade, o setor é muito legal, ele tem, dentro daquele salário tem a periculosidade, ele é atrativo pelo valor. Eu acho que o revendedor só precisa de dar uma purpurinada no negócio. Isso aí. Potencializar ali as experiências da equipe. Olha só, dono de posto, o caminho está dado, viu? Não adianta ficar de choradeira não, amigo. Demos várias dicas pra vocês aqui. Vai ficar de choradeira por causa de entra e sai de frentista? Adote as boas práticas de gestão de pessoas e em breve, no segundo semestre, tem o curso da Rafaela Vilela pra você se aprimorar, beleza? Fechando, passando a régua em mais um Minas Petro Cast, este de número 47. Um prazer estar com esses dois aqui e com você que está nos assistindo. Grande abraço, tchau, tchau. Prazerão, tchau, tchau. Tchau, tchau, valeu.